Vamos voltar um pouquinho para falar do turismo, né? Dos navios. Como é que é você ser um diretor de cruzeiro marítimo? Quais são as funções de um diretor de cruzeiro marítimo? A função do diretor de cruzeiro é a função de dar ao nosso passageiro o maior bem-estar que ele imagina. Porque quando você projeta uma viagem, você projeta o quê? Só as coisas boas, né? Para que tudo aconteça exatamente como você projeta e que seja realidade aquilo que você esteja projetando, né? Então, essa é a função do diretor de cruzeiro, né? Desde a composição dos shows, desde a composição do alimento, desde a composição de o que nós vamos fazer neste momento, quais são as brincadeiras que nós temos que fazer a bordo do entretenimento, né? Isso tudo muito voltado ao profissionalismo, e isso repercute ao passageiro a melhor viagem possível. Então, é muito agradável, é muito gratificante disso. Eu tive o prazer, desde 1990, eu sou diretor dos cruzeiros marítimos, né? Trabalhei nas maiores empresas, né? Começamos aqui com um navio de 500 passageiros, numa indústria que estava iniciando, e que nesses 500 passageiros a gente ainda conseguia 30% ou 40% eram convidados para a gente poder lotar o navio, em 1990. Né? E em 2003 começou a ter um boom a respeito disso, né? As agências começaram a se interessar pelo cruzeiro marítimo, o passageiro começou a se interessar. Nós saímos, eu e Regina, via Brasil todo, fazendo cafés da manhã, reuniões para informar ao agente de viagem a melhor forma que tinha, passar um pouco o que nós tínhamos de aprendizado para o agente de viagem, né? Então, isso também acredito que tenha dado um volume, um movimento muito interessante para o próprio agente de viagem. Porque o agente de viagem nada mais é do que o quê? O intermediário da viagem. Se ele não estiver preparado para falar para o passageiro o que vai acontecer, o passageiro fica sem saber exatamente o que aproveitar e de que forma aproveitar, né? Qual é o principal dever de um diretor de cruzeiro? Qual é o principal? O que ele precisa fazer ali, fora os demais que eu sei que você fazia? Mas ele é contratado exatamente para quê? Para controlar todo mundo? Para controlar exatamente essa parte do cruzeiro marítimo, entendeu? Porque você tem um comandante, né, que comanda ele, comanda o navio todo, comanda o staff dele todo. E tem o auxílio do diretor de cruzeiros, que é o contato direto com o passageiro. Então, o diretor de cruzeiro é relações públicas, é uma pessoa, é um confidente, às vezes, dos passageiros, né? É um apresentador dos shows, é um apresentador dos eventos, né? É a estrela do navio. Não diria estrela, eu diria uma pessoa muito importante dentro do contexto do navio, né? E você, hoje, você voltaria a ser um diretor de cruzeiro, ou você acha que você já passou dessa Não, eu não diria que já passou, porque eu acho que enquanto nós estamos presentes, né, nunca tem o amanhã. Nós temos que trabalhar muito hoje o momento presente. Nós estamos, inclusive, desenvolvendo alguns outros projetos que envolvam isso, que eu ainda não posso dizer isso para você, porque ainda é um projeto, é uma coisa que está sendo discutido, tudo isso, porque é uma indústria marítima sensacional, entendeu? E se você computar aqui no Brasil, com essa parte toda de mar, dessa costa que nós temos, tudo isso, e que nós não temos um navio o ano todo aqui, ainda é um absurdo. Verdade. Né? E as autoridades estão trabalhando e estão querendo também isso, né? Então, nós estamos engajados aí também num projeto dessa magnitude aí, que esperamos que saia o mais rápido possível. Você não acha que, ao meu ponto de vista, né, a gente está batendo um papo, que um cruzeiro, no período que ele vem, que é janeiro até abril, mais ou menos, não é isso? Na alta temporada. Na alta temporada. De novembro, pegando a baixa temporada, você acha que daria o mesmo público, a mesma... Nós temos o norte, o nordeste, que você tem sol o ano todo, não é? Você tem, claro, que você tem meses de julho, por exemplo, que hoje a coisa está meio conturbada, porque nós saímos aí dessa pandemia. Então, julho, por exemplo, que antes eram as férias
das crianças, você tem um movimento extraordinário, você tem muitas pessoas da terceira idade, você tem muitos casais hoje que têm que celebrar a vida, entendeu? E uma das formas de você celebrar a vida é você estando bem, você estando num cruzeiro, onde hoje você acorda em Salvador, amanhã você acorda em Ilhéus, depois amanhã você acorda em Fernando de Noronha, depois você vai para Natal. Você tem uma vasta gama de costa brasileira que deva ser explorado, sim, fora da alta temporada. Verdade. Porque, né, se você computar, o Rio de Janeiro não tem baixa temporada. Não. O que faz a baixa e a alta temporada? É o colégio das crianças. São os colégios, são as crianças, tudo isso, né? Então, as pessoas querem hoje um aproveitamento muito grande. Muito grande. Nós já tivemos navio que ficou 5, 6 meses e que foi um sucesso absoluto, né? Então, claro que nós temos que ver uma série de coisas. Por exemplo, os portos hoje aqui são os portos extremamente caros, né? Você tem que baratear isso. Como é que você barateia isso? Você tendo produto na costa É brasileira. verdade que aqueles prates, né, que manobram o navio, custa Prático. 30 mil reais para fazer uma manobra. Ou Tem muita lenda a função disso. Toda vez que o navio vai se aproximando do porto, entra o prático, porque ele é o conhecedor da área, né? Então, isso é obrigatório. Explica para as pessoas o que é o prático. O prático, antes de nós chegarmos a um porto de Santos, por exemplo, a tantas milhas, se liga, se tem um contato, o prático vai até o navio. São embarcações, não é isso? Ele vai com o barquinho dele, mais o piloto, tudo isso, ele adentra ao navio, assume o comando do navio. A partir daquele momento, o comandante passa a fazer o que ele determina, ele prático, até a paralisação total no porto. Não sabia, eu pensei que eles acompanhavam por fora ali, dando instrução. Ele é um conhecedor daquela área, ele sabe exatamente aonde navegar e de que forma navegar, né? Então, a função dele é extremamente importante. Sim, não existe uma que o comandante ele faça ali 3, 4 vezes, já pega a prática e a próxima, não, deixa que eu faço sozinho, isso não existe. De jeito nenhum. Que a responsabilidade... Isso tudo envolve maré, envolve uma série de coisas, né? Cada localidade tem a sua peculiaridade, né? E dentro disso ele é um conhecedor das peculiaridades daquele porto. Sim. Você já viveu alguma coisa difícil no navio? Navio parar no meio do oceano? Ou alguma coisa assim que você fale, caramba, essa vez aí eu fiquei com medo, ou não? Não tem. Não. Eu lembro uma vez que eu embarquei com você no Mistral, Sim. né? E tinha umas ondas assim, gigantes, caía prato, caía tudo, e eu fiquei com medo. A tecnologia hoje é uma tecnologia muito avançada, né? Todos os navios têm hoje uma segurança total, né, em função disso. Questão de mar, questão de onda, depende da temperatura, né? O que faz o barco se movimentar ou não é o movimento do mar, né? Então, isso pode, às vezes, pegar uma tempestade ou outra, um vento. Nunca uma onda que quase virou navio, nada disso. Até que os navios hoje são de grande porte, né? Então, se torna muito mais difícil, né? Inclusive, eles vêm da Europa, não é isso? Sim. Vêm da Europa, pelo oceano. Fazem a travessia da Europa, aqui, né? Então, eles vêm, fazem a travessia com passageiros ou não, porque geralmente a gente aproveita essa travessia também para fazer o que há necessidade de fazer em termos de maquiagem do próprio hotel, alguma revisão de máquina, alguma coisa, né? Como se demora 10 dias, 11, 12, dependendo do roteiro. Então, você tem tempo suficiente para fazer isso. Se você tiver passageiros a bordo, se torna um pouco mais complicado, né? Porque você faz uma troca de tapeçaria, uma troca de cortinas. Então, você vai fazer um embelezamento. É muito importante. O navio, de modo geral, ele só quer te dar a melhor beleza possível. É um ressort flutuante, né? E é um ressort que tem as suas características ali, que as pessoas ficam realmente numa situação assim de muita... Eles se surpreendem
com a tecnologia do navio, né? Porque se você computar, às vezes você tem 2.000, 2.500 passageiros, você tem um café da manhã, você tem um lanche, você tem um almoço, você tem um buffet, você tem um jantar, você tem uma ceia da meia-noite. E tudo isso funciona absolutamente perfeito. Verdade. Você já foi embarcado aqui para a Europa, né? No navio. Nunca pegou uma onda grandona que se olhasse e falasse, ih, rapaz, eu acho que vou virar o Titanic aqui ou não? Não, Nada do tipo? Nada. Teve movimentações normais, né, mas nada que fosse assim de alto. Porque pelo que vemos no oceano, né, vem umas ondas às vezes, principalmente se tratando da Europa até aqui, Sim, né? mas você tem que ter uma tecnologia muito grande hoje, que você tem todos os radares que te conduz. Entendeu? Ao invés de você fazer uma rota X, você faz uma Y. Né? É como se você estivesse num avião. Você não fica pegando todas as turbulências do voo. Né? Você sai daquela turbulência daquele momento. Existe algum navio que já tenha afundado? Ou já tenha batido, colidido com alguma coisa e tenha afundado? Que eu me lembre, não. Sim, houve há uns 20 anos atrás, mais ou menos, um navio italiano lá, que navio bateu em algumas pedras, começou a ter avarias, tudo isso, e simplesmente os passageiros desembarcaram, né? A responsabilidade foi do comandante, realmente, ali não se sabe exatamente o que levou o comandante a fazer aquilo, né? Tem diversas lendas, diversas histórias envolvidas. Mais ou menos, eu estou de saco cheio da vida, vai todo mundo comigo, e bateu aí. Não, Nada disso. por enquanto ainda não. E torcemos para que não tenhamos. Existe né? alguma... Até porque você tem um comandante, você tem um staff captain, você tem o subcomandante. Se o subcomandante vê que o direcionamento do comandante está errado, ele intervém. Ou não, ele não tem esse poder. Ele não tem essa autoridade, a não ser que o comandante esteja fora ali, né? É um auxiliar. Ou seja, querendo ou não, nós estamos na mão do comandante. Sim, claro. Se o comandante tem, por exemplo, um mal súbito, alguma coisa, você tem um subcomandante ali. Você tem o staff captain, que assume perfeitamente. Aí você tem o primeiro oficial. Estou perguntando isso porque já ocorreu aí de um piloto de avião, né? Ele estava brigado com a esposa e tudo mais, pegou o avião e colidiu na pedra, matou ali, acho que... Não me lembro exatamente qual foi o voo, eu acho que foi um voo particular. E ele chocou ali, morreu 10, 20 pessoas ali dentro do avião dele. Isso não tem como. Um comandante de navio brigou com a esposa e falou, quer saber? Então, adeus mundo cruel. Esse caso específico do comandante que você está falando, ele deveria ter apanhado ali um paraquedas e decideu ele, pô, deixa ele, porque ele vai matar os outros, né? O problema é dele, não.